Aos 15 anos, ele se envolveu com a missão estudantil. Hoje, ele é assessor da Aliança Bíblica Universitária para o Norte. É isso mesmo, né, Fernando? Isso mesmo. Fernando Costa, obrigado por ter vindo, viu, Fernando? Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de você estar aqui. E para dividir um pouco com a gente dessa experiência, muita gente pode não entender direito o que é o trabalho. Explica para a gente, então, para a gente começar, o que é a ABU? A ABU, a Aliança Bíblica Universitária do Brasil, é uma organização missionária que tem no Brasil, mas ela faz parte de uma comunidade maior, né? Uma comunidade internacional de estudantes evangélicos. Já existe há quanto tempo, Fernando? No Brasil, há 57 anos. Então tem muita história já, muita né? história. Na verdade, o movimento estudantil é feito de histórias, né? Pessoas que vão se envolvendo, vão compartilhando o evangelho, vão tendo experiência e vão chegando novas pessoas, e por isso a gente chama de movimento, né? Porque a ideia é que seja dinâmico. E quando fala de movimento, principalmente movimento estudantil, a gente lembra muito dos grupos que existem em todo o país, né? Reivindicando direitos dos estudantes que vão para as ruas, direito de meia passagem, tudo isso faz parte da história do nosso país. E trazendo para esse contexto da ABU, tem esse mesmo sentido também dessa mudança, dessa busca pela essa novidade, até de vida mesmo que o Evangelho oferece? Então, o que a gente foca, na verdade, é o protagonismo estudantil. Não é uma missão de profissionais, de adultos para os estudantes, né? Existem outras missões assim, mas a BUB é uma missão de estudantes, onde é incentivado o protagonismo do estudante, para que ele faça, para que ele comunique, ele entenda o próprio contexto. Então o foco é que esse estudante, ele se torne esse missionário, é isso? Sim. Se ele entender que ele é o missionário, a formação, todo o trabalho de estrutura da missão está sendo cumprido, porque ele é o missionário, não sozinho, claro, mas ele é o protagonista da missão entre estudantes. Você começou aos 15 anos com esse movimento aí missionário estudantil, vamos dizer assim, você ainda não estava na universidade, né, com 15 anos. O ABU também alcança esses jovens ainda, esses pré-universitários, essas pessoas que estão no ensino médio, por exemplo? Sim, a gente inclusive tem uma parte da missão chamada Aliança Bíblica Secundarista, né, que é para o ensino médio, porque é um momento de tomada de decisões. Se nesse momento, com a força que o jovem tem, ele entender que ele é um missionário nesse contexto, ele consegue chegar na universidade com uma visão muito mais ampla, uma visão aberta, uma visão do que é a universidade, o papel dele, sobre a pesquisa, sobre a extensão, muda muita coisa. Fernando, quando a gente sai da escola e vai para a universidade, a nossa cabeça ela abre, né? É um jeito diferente da didática da universidade, os professores, a própria forma de desenvolver o estudo, as amizades. É um momento de muita novidade para o jovem e muitas vezes ele não está preparado para isso. Um jovem cristão, você com a sua experiência e com a sua experiência de ver outros jovens através da BU, nesse contexto de universidade, o que você percebe que é o grande dilema? Qual é o grande desafio de estar na universidade, se manter cristão ou conquistar pessoas para Cristo? Eu acho que a base é a igreja local. Se a igreja entende que aquele jovem ali de 16 anos, daqui a pouco ele vai estar numa universidade, ele vai estar num outro ambiente, a igreja tem que preparar esse jovem para esse novo cenário. Então, se ela não prepara, ou se ela restringe, né? Não vai para lá porque é perigoso, né? Tem gente que toca um terror, né? Então, isso hoje, a sociedade brasileira, ela em sua maioria é urbanizada, e um dos acessos à formação hoje, principalmente, é a universidade. Então, não é uma opção. Eu estava vendo um dado que o governo federal divulgou essa semana, que 9,5 milhões de pessoas fizeram inscrição para o Enem. Ou seja, tem possíveis milhões de universitários, de futuros universitários, né? Então tem muito jovem também que... hoje o acesso à universidade, na verdade, ele é muito maior, sim, muito mais gente na universidade, e claro, mais cristãos também lá dentro. Então, por que a universidade é o campo de trabalho de vocês? Porque esse é o lugar. Quando a ABU começou na década de 50, nós tínhamos em torno de 50 milhões de pessoas no Brasil e 50% eram analfabetos. Então você tinha uma missão específica num lugar que para a época era um lugar de elite. Sim. Hoje é um lugar aberto. Hoje a pessoa não teve uma formação, já é um profissional, ele volta para a universidade, faz uma segunda graduação. Tem também esses programas de incentivo, né, financiamento, inúmeras opções. E assim, o país crescendo, o país urbanizado, você precisa desse tipo de mão de obra, assim. Mas você pode ver a universidade de várias formas. Você pode ver como um lugar de se profissionalizar para ganhar dinheiro. Você pode ver como um lugar de produção científica. Você pode ver como um campo missionário para você amar a universidade, você atuar na universidade como uma das partes onde Cristo é Senhor.
Então Cristo é Senhor sobre todo mundo, né? Sobre a igreja, sobre a política, sobre a economia e sobre a educação. E a universidade representa isso. Então se você ama a universidade, se envolve com a universidade, você está anunciando o senhorio de Cristo naquele ambiente ali. É interessante isso que você colocou, porque as pessoas se separam muito, né? Aquelas questões, existe até a vida secular e a vida religiosa ou cristã, e aí as pessoas parece que são cristãs só naquele contexto mais confortável, que todo mundo é dentro da igreja ou dentro de casa, quando se trata de uma família, e como você está falando, ali é um grande campo, e essas pessoas que estão na universidade, eles são os futuros profissionais, empresários e tudo, que quando eles forem, ali eles são alcançados, ou são edificados, são moldados, vamos dizer, a gente pode pensar então numa sociedade de cristãos mais convictos, né? Mais preparados, pode ser assim? Mais atuantes no mundo, né? Porque assim, você pode, como cristão, fazer uma graduação, ter sua profissão normal, de boa, ter seu envolvimento com a igreja. Mas a nossa tarefa, principalmente como igreja, eu falo como igreja, nossa tarefa é formar as pessoas para fora. Então você capacita, você treina, você discipula para que ele seja um cristão para fora. E esse para fora é para fora das atividades da igreja. Na gestão pública, na administração, na comunicação, em lugares onde a sociedade existe, podemos dizer assim. É fora dos âmbitos de culto. Sim. No dia a dia da sociedade. Assim. Onde existe gente, onde tem pessoa, é sempre um campo. É um campo. E o desafio? O desafio é como que eu lido com a excelência dos meus estudos, sabendo que eu estou fazendo não porque eu quero ter uma profissão para eu me realizar e ter sucesso, ser o melhor naquela área. Não, mas como que eu olho isso como campo de missão? Como que durante 4, 5 anos eu convivo com alguém e essa pessoa acompanha o meu testemunho e diz assim, bom, esse testemunho aqui é diferente. E eu vou tentar saber por quê. E aí ela vai entender, não, isso aqui parece com o testemunho de Jesus. Então, aquele é um discípulo de Jesus e isso vai aproximar, né? Isso é o testemunho no dia a dia é essencial. Fala muito, né? Fernando, existe nesse trabalho nas universidades, são reuniões, são cultos que acontecem, ou cada universidade é de um jeito, vocês respeitam muito... Porque o Brasil é um país com uma dimensão continental, então cada região tem ali sua maneira de trabalhar, sua cultura, e vocês conseguem ir de encontro àquela realidade, àquele contexto, e desenvolver o trabalho baseado naquilo? Davi, nós pensamos na evangelização como evangelização contextualizada. Então não tem como você fazer um programa nacional para atuar nas milhares de universidades. Então assim, a gente empodera o estudante, dá iniciativas, procura a iniciativa dele, amplia a visão, e ele naquele contexto da universidade pública, da universidade particular, do instituto federal, na escola, seja ela particular ou estadual, ele vai entender, ele vai perceber a linguagem daquele ambiente e ele vai comunicar o mesmo evangelho numa linguagem diferente, naquela linguagem. Porque o evangelho tem que fazer sentido. Porque se eu falo de uma coisa e a pessoa não está entendendo, eu tenho que pensar, sou eu ou é a mensagem? A mensagem não é. Então é a forma como eu estou comunicando essa mensagem. Então a gente entende que a evangelização ela é contextualizada. Jesus utilizou desse recurso, né? Ele percebeu como que as pessoas entenderiam a mensagem dele, e isso eu acho que é fantástico. Eu acho assim, que é um grande segredo de Jesus, né? A didática que ele utilizou, e eu acho que isso é exatamente o que você está falando, né? Sim, nós colocamos nas universidades, nas escolas, alguns tipos de atuação que a gente chama como que a ABU trabalha, né? Como que a ABUB trabalha. Então, a maior parte, testemunho pessoal. Segundo lugar, pequenos grupos. Então a gente se reúne na universidade, por exemplo, 1 ou 2 vezes por semana, em determinado horário, e aí a gente convida os amigos para estudar a Bíblia juntos. Então não é um culto, não é eu, cristão, falando para o não cristão. O que é a universidade? É um espaço de você dialogar, é um espaço de ideias. Sim. E se a gente fizesse esse diálogo em torno do texto bíblico, todo mundo está aprendendo. Eu sou cristão, eu vou pegar um texto, posso dizer, básico da Bíblia, mas se eu estiver estudando com as pessoas com o mesmo interesse de conhecer Jesus a partir da Bíblia, eu também estou aprendendo. Então não tem eu vou levar para ele. É assim, vamos construir juntos. E talvez seja um dos poucos espaços que um não cristão tenha para, diante da Bíblia, ele dar a opinião dele. Isso é muito importante, né? E, Fernando, para quem não conhece a ABU, como que eu faço? Estou na minha faculdade, ainda não vi nenhum trabalho, quero começar alguma coisa, quero conhecer o trabalho de vocês.
Para a galera que é universitária e está assistindo a gente, por exemplo, como é que faz para descobrir um pouco mais disso? Pode ir no site www.abub.org.br e lá nós temos grupos em todo o país, temos contatos por universidade, tem assessores locais, assim como eu, e tem profissionais, estudantes, telefone, tem todos os contatos que você consegue ver, inclusive os treinamentos, né, que são essenciais. Por quê? O contexto é específico, então você tem que ter um treinamento específico para esse contexto. Você trouxe alguns livros que vocês trabalham lá, dá para te mostrar alguma coisa que nós tentar? Nossa produção vai pegar, pode ir. Mostra aí pra gente algumas coisas que auxiliam também esse trabalho de vocês, né? Pode mostrar aí pra gente. Sim. Por exemplo, nós trabalhamos esse livro aqui que é Ouça o Espírito, Ouça o Mundo, né? Que é a ideia de você ouvir duas vezes. Como é que você comunica o Evangelho na linguagem que está sendo clamada, que está sendo pedida, né? Então, são parte dos treinamentos que nós atuamos. O Incomparável Cristo, né? Cristo em inúmeros contextos, como ele é visto, por exemplo, pelos evangelistas, como ele foi visto pelos pais da igreja, pelos reformadores, por pessoas consideradas não cristãos, como é que eles o viam, né? A singularidade de Jesus, eu acho que isso é essencial. E já mesmo para os estudantes, nós trabalhamos bastante a questão da mensagem da missão, né? O que missão é essa, né? Qual é o centro dessa missão? O que Jesus nos comunica? Como que a gente entende essa missão? Excelente. E tem livros de iniciativas, né? Por exemplo, um Neemias, que é um profissional a serviço do reino. Como que você, depois dos anos de universidade, você usa a sua profissão, não no aspecto de vou usar para ganhar pessoas, né? Mas no sentido de como que eu posso ser um profissional a serviço do reino de Deus, né? Minha relação com Deus, inclusive servindo as pessoas. Temáticos também, por exemplo, educação e justiça na América Latina. Então, como que a gente trabalha com uma universidade muitas das vezes precária, onde as decisões educacionais são decisões políticas. E como que a gente olha para essa realidade? A educação relacionada com a justiça na América Latina, né? E outros. Evangelização e responsabilidade social. Isso eu acho esses livros de contexto social, né, o evangelho mudando a realidade social, eu acho fantástico. Viva a simplicidade. Um passe de mágica. Por exemplo, o nosso compromisso num país de sua maioria pobre, como que a gente comunica o evangelho para o pobre? Como que a gente comunica num contexto, não necessariamente de deixar de ser rico para ser pobre, não, mas nessa linguagem, na perspectiva da concentração de renda e tudo mais, isso, o evangelho toca nesses assuntos também, assim. E esse é bem interessante, assim, na terra como no céu, são experiências socioambientais, onde tem um exemplo aqui da região norte, de um grupo de estudantes de Marabá. Esse grupo olhou uma grota na sua cidade. Essa grota, por conta de uma construção, ela foi represada, e aí as pessoas se ocuparam desordenadamente, então virou um lugar assim de péssimas condições de vida, principalmente, né? E eles olharam, então, agrônomo, a partir de sua profissão, ainda como estudantes, né? E disseram, nós podemos mudar esse lugar, vamos trabalhar para isso. E aí depois as autoridades chamaram esse grupo, fizeram um projeto de ocupação para a prefeitura, fizeram um projeto para que aquela água, que era uma grota, pudesse voltar, e está acontecendo. Assim, são iniciativas a partir de uma perspectiva de evangelho que você encontra na Bíblia, e a gente tenta trabalhar a partir disso, assim, né? E a ABU, ela não é igreja, no aspecto institucional, não quer ser igreja, mas ela quer formar o estudante, o profissional, para atuar na igreja, né? Então tem esse livro aqui, que é também John Stott, Igreja Autêntica. Esse livro é excelente para líderes, para a igreja em si estudar, né? Rever, refletir como que nós temos atuado no mundo, né? E como que as pessoas que se interessam por esses livros podem encontrar? A ABU vive de doações, da venda desses materiais que vocês têm, não é isso? Doações, literatura. A gente entende, na verdade, a literatura como um ministério, né? A gente não faz fortuna, mas é ministério, então você pode adquirir nos grupos locais, a partir do site também, da www.ultimato.com.br, é uma editora que distribui os livros da ABU.
Então é possível encontrar com estudantes e no site, assim. Mas são formidáveis os livros. Eu sou meio suspeito para falar. Fernando, obrigadão por você ter vindo, viu? Valeu. Foi muito bom, deu pra gente conhecer um pouco. É um assunto que dá pra gente passar o dia inteiro falando, né? São desafios e são coisas muito bacanas da gente conhecer, porque é uma mensagem, uma maneira de trabalhar que eu acho que é bem contemporânea, sem fugir daquilo que Jesus quer de nós, né? Da mensagem do Evangelho, da cruz, do arrependimento, de que Jesus é o Senhor. Então a gente ficou muito feliz de receber você aqui, compartilhar um pouco disso. E espero que as pessoas também sejam contagiadas aí por essa paixão que a gente vê na tua vida, por esse trabalho, viu? Eu que agradeço, é sempre um prazer falar do Evangelho, né? Falar do Evangelho e testemunhar do que Deus tem feito nas universidades, nas escolas do Brasil. Assim, Deus tem feito coisas muito maravilhosas. Elas não são divulgadas, elas não são um aspecto da liturgia da igreja na universidade, não é isso, mas são coisas pequenas, luzes que vão sendo lançadas e essa luz vai brilhando no meio da escuridão, né? Aquele pouquinho de sal está temperando lá. Né? O sal tem que estar fora do saleiro para fazer sentido. Com né? certeza. Obrigado, Fernando. Espero que você tenha gostado do papo aqui do nosso canal novamente dessa semana. A gente recebeu o Fernando Costa, assessor da ABU aqui para o Norte. E você conhece mais através do site que a gente está colocando aí para você. Semana que vem a gente tem mais um assunto, mais um bate-papo aqui no canal novamente. Até a próxima. Tchau!